leve, bem participativa para que a gente possa ter essa troca. Renata mandou 14 slides. Isso é fantástico. Porque às vezes a gente recebe aqui, tem 60, 80, né? Então, assim, ó, 14, uma quantidade muito boa, a gente vai conversar, vai ser muito bom. Então, mas eu quero passar aí, Renata, obrigado mais uma vez. Tá com você a palavra, por favor, se apresente, tudo, para que todo mundo possa conhecer, a gente ter essa troca aqui. Obrigada, Hugo. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Team Expacer, né? É uma honra estar aqui falando com vocês. Eu achei um barato você falar da questão dos slides, né? Porque o slide é basicamente um guia para a gente trazer os temas principais, mas o que mais importa é a nossa troca, a nossa conexão. Eu também sou mãe da Isadora, de 13 anos. Ela teve experiência aí já com o pessoal da Expacer, já acho que foi bem ali no momento da pandemia, ela estava com uns 9 anos por aí, mais ou menos. E foi muito rico, né? A gente pode também ter essa troca, essa experiência, não só como mãe, né? E como profissional que está do lado do mercado, aqui avaliando, e entendendo as necessidades, né? Que basicamente ali é o que todos os filhos de vocês daqui a pouco estão começando a passar, né? Eu estava anotando aqui, acho que a Lia falou da filha de 12, mais alguém, foi a Keila, foi alguém que falou do filho de 18, né? E então eles já estão com certeza com a cabeça aí às voltas da questão do que eu vou fazer da minha vida, né? Que é importante. Eu vou começar já compartilhando aqui na tela para a gente ir se guiando, mas fica muito aberto, como o Hugo falou, interrompam, levantem a mão, e com isso eu já consigo também trazer aí uma apresentação maior aqui para vocês, aqui do passo a passo. Vamos ver se agora ele vai. Tá aparecendo na telinha para vocês? Deixa eu colocar no modo apresentação. Vocês estão conseguindo ver bem Carregou. por aí? Agora sim carregou. Ah, tá. Tem que Ele tá com um ver. delayzinho aqui, mas tá indo, né? Carregou, Tá né? sim. Uhum. Então, como o Hugo já deixou aí uma brecha, né? Acho que estamos aqui para falar sobre descoberta de potencial, descoberta de. Tá uma faixinha aqui em cima da tela de vocês ou não tá só para minha? Não tá interrompendo ali, não, né? O slide. Não, Ah, aparece então pra beleza. você. Pronto. Pode ficar tranquila. Ah, então perfeito. Tranquilo. Eu tô aqui com a tela. Isso, agora melhorou aqui. Então, falando um pouquinho mais sobre quem é a Renata, né? Tenho 42 anos, sou mãe da Isadora, como eu comentei, e também sou madrasta de dois rapazes de 23 anos, né? Quando eu comecei a namorar o meu marido, eles tinham 4 para 5 anos, então convivemos aí, né, desde pequenos. É, e o interessante disso é que a gente consegue acompanhar e ver a diferença de pensamento das gerações, né? Quando eu vivenciei ali o primeiro convívio com eles, né, na infância, e depois veio a minha filha, e eu comparo, falo, nossa, mas como é diferente, porque a gente realmente vive tempos diferentes e os jovens, né, eles têm aí ambições e formas de tratar diferentes. Somos 4 gerações que eu falo, né, convivendo juntos, porque o meu marido é de uma geração, né? Eu sou de outra geração, os meus dois enteados de outra geração, geração X, geração Z praticamente aí, né, dos filhos aí de vocês, 18, 19, 20, 21 anos, e a geração que está ingressando no mercado de trabalho, e a minha filha, que é uma geração aí que está começando, né, a pensar o que que o que que gosta, o que que não gosta, então acho que a gente pode fazer uma troca muito bacana. Eu sou sócia e fundadora de uma empresa chamada C-Level Group, já somos uma holding hoje, temos vários negócios, né, dentro dessa holding empresarial, e o nosso foco é recrutar profissionais para as empresas e desenvolver pessoas e times para as empresas. Então, a gente tem um grande foco em lideranças, e isso é muito bacana que isso traz insights sobre o que de fato o mercado de trabalho está buscando e quais são as diferenças geracionais que a gente está vivenciando no mercado de trabalho. E a gente pode trocar bastante aí sobre isso. Então, muitas horas de voo aí, experiência também em empresas, né, de vários segmentos que eu já tive antes de virar empresária. Então, a skill empreendedora eu aprendi depois de 15 anos de mercado corporativo, fui CLT 15 anos e depois acabei enfrentando aí o desafio de empreender e cá estou até hoje, muito feliz aí com os desafios que a gente viveu aí na empresa, o crescimento. E realmente empreender é uma arte, né? E não é para todos. E existem muitas habilidades aí que têm que ser desenvolvidas. Enfim, conectar profissionais, oportunidades, essa é a minha especialidade, um pouquinho sobre mim. Eu moro em Curitiba hoje, sou carioca, mas moro em Curitiba. Estou há muitos anos aqui. Meu marido é curitibano, minha filha é curitibana, não sai daqui por nada nesse mundo, é Atlético Paranaense. Ela fala, mãe, aqui eu não saio. E já tentei fazer ela ser flamenguista, mas esquece, não dá. Mas hoje
a gente, além de atender o Brasil inteiro, né, na nossa empresa, e empresas fora do Brasil também, a gente tem escritório em São Paulo, escritório em Curitiba, a gente consegue ver bastante essa diversidade, também de regiões, né, do como que o Brasil está operando, né, em vários segmentos também. Isso é o grande, eu acho que é a grande skill da consultoria, né, é a gente conseguir entender de todos os negócios e filtrar isso de uma forma, que faça mais sentido aí para as empresas e para os desafios delas. Aqui eu começo trazendo uma reflexão, né? Somos pais, vivemos um outro momento profissional, a gente viveu um mercado de trabalho completamente diferente e, de fato, cada vez mais a gente está vivendo uma transformação muito mais acelerada, né? Todo o movimento que a gente tem visto agora, não só da inteligência artificial, mas de tantas coisas que têm acontecido, está acelerando muitas coisas dentro do mercado de trabalho. E isso, obviamente, pode trazer muitos tipos de ansiedades, né, nos jovens, nos adolescentes que estão começando a pensar naquele momento vestibular ou pré-vestibular, ou estão ainda na escola, no ensino fundamental, onde, né, as sementinhas começam a ser geradas. E aí, uma reflexão que eu trago para nós aqui, para todos vocês, é quantos de nós, na juventude, lá atrás, a gente teve alguém que pudesse ajudar, nos ajudar a entender quem realmente somos e o que nos move, né? O que que a gente queria, quais eram os nossos sonhos. Quantos de nós tivemos pais, ou tivemos avós, ou algum mentor, ou alguém que a gente admirava, que sentou conosco lá atrás, né, quando a gente era jovem, e falou assim: Poxa, vamos ver o que que você realmente gosta? Vamos entender qual que é o seu talento? É, eu imagino que, pelo que eu estou vendo aqui, nós somos, né, de gerações muito próximas. E acho que não sei vocês, mas eu me lembro que a gente viveu um mundo muito diferente, que era subsistência. Não existia propósito, não existia vontade, não existia porquês, não existia sonhos, existia assim, comprar uma casa, um carro, se sustentar como todo mundo precisa, mas isso era o objetivo de vida, né? A gente transformou a subsistência em objetivos de vida e por muitos e muitos anos a gente não parou para pensar muito sobre o que gostamos, o que fazemos. Não sei vocês, depois a gente pode trocar um pouquinho as profissões de vocês, mas o quanto vocês já tiveram que mudar a rota na vida de vocês profissional, né, ao longo da vida, e como foi doloroso, né? Porque talvez a gente não teve, acho que o estímulo necessário para a gente buscar coisas que a gente realmente achava, que a gente acreditava que seria possível fazer. Né? E hoje os nossos filhos eles vivem um mundo em transformação acelerada, como eu comentei, mais do que uma carreira pronta. Eles precisam de clareza sobre si mesmos. Né? Então, era uma coisa que a gente não foi instigada a buscar. A nossa geração não foi instigada a buscar isso. E se a gente conversar isso hoje com nossos pais, quem ainda tem pais vivos, são conceitos muito diferentes do que eles aprenderam. Né? O que que gostamos de fazer, o que que a gente sabe fazer bem, no que a gente acredita. Eu tenho visto muito no mercado de trabalho executivos, profissionais, empreendedores, enfim, empresários, nessa idade, entre 45 e 60 anos, né, que estão remodelando as suas carreiras, né, que estão mudando completamente o rumo da sua história. E como é que a gente pode ajudar os nossos filhos, né, nesse momento aí de juventude, de adolescência, como é que a gente pode mudar o rumo dessa história e sermos mentores para eles também, com as nossas experiências de vida, com o que a gente vive hoje também no nosso trabalho e ajudá-los, né, com essa orientação. Então, assim, por que que o autoconhecimento é a base para decisões saudáveis, né? Hoje, o que a gente mais tem visto no mercado de trabalho são as empresas buscando muito assessoramento, muita mentoria para ajudar os seus profissionais, que muitas vezes já estão nos seus 50, 55, 60, 65 anos de idade lá dentro, 40 anos, a se autoconhecer. É o que a gente mais vê. Dentro da nossa empresa, a gente tem uma unidade que cuida só de desenvolvimento para profissionais das empresas. É, enfim, tudo ligado a desenvolvimento de lideranças. E o que mais se pede é isso. Porque chega um momento que a questão do autoconhecimento ela começa a impactar um monte de questão. Né? Começa a impactar a potencialidade, começa a impactar a saúde mental. Hoje o tema do mercado é saúde mental, né? Inclusive veio uma lei agora obrigando as empresas a se adaptarem ao modelo
o novo modelo de direcionamento com relação à saúde mental, haja visto o número de burnouts e de tudo que a gente tem vivenciado e do que tem acontecido com profissionais, né, com pessoas, do modo geral, dentro do mercado de trabalho, seja em que área for, em que segmento for. Então, o autoconhecimento ele ajuda as nossas crianças, né, os nossos jovens, digamos assim, nossos adolescentes, a escolherem uma carreira que esteja alinhada aos seus valores. Não que eles vão segui-la, né, por muitos e muitos anos, porque já existem estudos mostrando que hoje as crianças que estão no ensino fundamental ou a geração Z que está entrando no mercado de trabalho, elas vão ter inúmeras profissões. Elas terão várias profissões ao longo da vida. Isso é um estudo que já comprova isso. Eles não serão uma coisa mais para a vida inteira, até os 80 anos de idade. Até porque o ciclo de vida está aumentando, né? A gente está aumentando a necessidade hoje do que para nós é o pós-carreira, né? O que a gente pensava como aposentadoria lá atrás, para os nossos filhos, não está nem perto, né? Eles vão trabalhar muito mais anos do que nós. E desenvolver a autoestima, autonomia neles, lidar melhor com as frustrações e as incertezas. Eu acho que isso é um processo muito natural. E como que a gente pode, né, orientar? Como que a gente pode fazer isso? Existem vários guias, várias ferramentas que a gente pode ir trocando aqui, coisas que eu usei na minha vida, coisas que a gente usa, pasmem, até em profissionais do mercado, às vezes, quando eles vêm reposicionar a carreira, quando eles vêm buscar uma transição de carreira hoje, né, uma mudança completa, muitas vezes passa por isso aqui que a gente orienta para fazer com os nossos filhos e as pessoas nunca pararam para fazer. Incrível, né? Mas assim, quando a gente fala em conversar com os filhos, às vezes a gente acaba não parando para perceber quais são os talentos que eles têm, né? Quais são ou muitas vezes a gente acaba caindo numa rotina de não estimulá-los a trabalhar aquilo. Então, assim, ao invés de perguntar que profissão você quer ser, que você quer ser, que vestibular que você quer fazer, né? Porque isso é muito desafiador para o jovem responder isso, né? Na idade que eles estão. Por que que a gente não pergunta? Por que que a gente não traz? O que você gosta de fazer? O que que você perderia a noção do tempo fazendo? O que que se eu deixar você em casa o dia inteiro fazendo, você vai ficar feliz fazendo? Né? Se você tiver um sábado e um domingo inteiro para você, o que que você escolheria fazer? O que as pessoas costumam te pedir ajuda, por exemplo. As pessoas recorrem a você para quê, né? Você já parou para pensar nisso? Filho, me ajuda aqui com isso, que eu sei que você é bom nisso. Ou um amigo, o que que os amigos te pedem na escola, né? O que que você costuma ajudar? Incrivelmente, parece bobo, mas ali estão as potencialidades dos jovens, né? Porque às vezes a gente não entende que o que a gente faz de melhor é algo que pode resolver a dor de muitas pessoas, né? Do mundo, é algo que pode ser transformador. Ou muitas coisas que às vezes é óbvio para a gente, que é óbvio para as crianças, que é óbvio para um jovem fazer, é algo que alguém pagaria por aquilo, porque não tem aquela habilidade. Então, tem uma teoria, né? Não sou psicóloga, tá, gente? Mas tem uma teoria da psicologia que fala que a gente já nasce ali com um DNA, né? Com QR Code, digamos assim, daquilo que é assim que a gente é muito bom. Só que a gente vai esquecendo ao longo da vida, né? A gente vai esquecendo porque a gente vai colocando muitas coisas dentro dessa caixinha, dentro da cabeça, a gente vai colocando, a gente vai trazendo referência a gente vai seguindo, né, as pessoas por aí e vai criando novas referências. Mas se a gente parar para tentar esvaziar toda essa caixinha que a gente tem, seja na idade que for, né, ou agora a gente adulto, né, os jovens, a gente esvaziar isso, a gente começa a perceber o que lá atrás a gente fazia com muito gosto e que a gente parou de fazer porque a gente achou que não era importante. E lá está a nossa zona de genialidade. Lá está o nosso, talvez assim, o que a gente mais. Opa, eu saí da tela, gente? Não, né? Deu um branco aqui para mim. Eu não sei por quê. Não, estamos vendo Tudo seu certo. slide. Ele tá te Vamos vendo. esperar Mas você para atuar. mim não está. Aconteceu alguma coisa aqui. Peraí. Se quiser parar Ah, completamente e tentar novamente. pois é. Eu acho que eu cliquei alguma coisa aqui que ele saiu da telinha. Deixa eu voltar aqui. Já vou achar aqui, gente. Peraí. Nossa, para mim ficou você aqui, Hugo. Tá conseguindo ou não? Ajeitar? Não. É Peraí, eu vou melhor botar de parar e novo tentar aqui, tá? novamente. Isso, melhor. Acho que agora vai.
Acho que agora vai. Foi? Tá carregando. Carregando. É, ele deu um delay aqui mesmo. Mas como eu Pronto. estava falando com vocês, eu acho que a grande chave é para que a gente possa ajudar os nossos filhos a se encontrarem, não é impor, talvez, crenças que a gente tenha, e a gente faz isso, né? Quando chega na época do vestibular, por exemplo, vocês que comentaram ali, filhos de 12, 18 anos, né, ou de 17, que estejam naquela fase, a gente tende com as nossas crenças, com a nossa experiência de vida, a querer orientar o filho para algum caminho ali que a gente acha que é onde ele vai ser mais feliz e etc. E às vezes o que tem acontecido é que muitos jovens eles acabam seguindo algum caminho para ter o reconhecimento ou a felicidade dos pais, né? Ou, enfim, não só dos pais, mas daquela influência que ele teve na família para aquilo. Um sonho de um avô. Nossa, o meu sonho é ter o meu filho, o meu neto médico. Aí a criança ela acaba internalizando aquilo e de alguma forma ela quer ser aceita. O jovem, o adolescente, ele tem uma necessidade por aceitação. Aceitação na comunidade, aceitação na escola, aceitação na família. E é bem no momento que ele tem que escolher, é bem no momento que ele tá ali, pô, daqui a pouco eu tô no terceiro ano aqui, eu tenho que escolher esse negócio. Então, entre eu estar na dúvida e fazer alguma coisa que me falou que vai ser legal, eu vou fazer alguma coisa que vai ser legal. Então, assim, como que a gente pode apoiar nessa descoberta? Eu trouxe aqui algumas questões pra gente. Vocês estão vendo a tela, né? Sim, Estão vendo aqui, né, Hugo? A tela. sim, sim. Então, né? Então, tá bom. Eu trouxe algumas questões aqui para a gente poder trocar que funciona. Eu faço isso muito com a minha filha, gosto de conversar muito sobre isso. E quando a gente cria esses espaços e esses espaços abertos que a criança e que o jovem ele pode trazer o que ele gosta, o que ele não gosta, eu acho muito importante para ele começar a entender algumas questões. Aí eu vou dar, antes de falar aqui dos pontos, eu vou dar um exemplo. A minha filha sempre foi muito ligada a bichos, natureza. Ela é uma pessoa completamente oposto de mim, né? Existe uma teoria ali das inteligências múltiplas, né? Que ela, ou a pessoa ela é muito ligada a questões exatas, né? Exatas, pessoas né, que seguem uma carreira em engenharia, ou ela é ligada a humanas, ou ela é ligada a elementos da natureza no geral, que inclui essa questão, essas áreas mais sei lá, veterinária, aquela pessoa que tem afinidade com essas questões. E a minha filha sempre foi muito ligada a bichos, tem uma habilidade com bichos, sempre foi, não tem medo de nada. E ela sempre falou muito que ela queria fazer veterinária e que ela queria fazer biologia e que ela queria fazer produção equina e os cavalos, aquela coisa toda. Agora que ela está no oitavo ano, por exemplo, ela já começa a pensar e a entender coisas diferentes sobre o mundo e que ela já começa a entender, poxa, eu até posso querer fazer isso, mãe, mas na verdade eu não quero trabalhar para alguém, eu quero ser uma empresária. Então, mesmo que eu queira fazer isso, quais as habilidades que eu tenho que ter para abrir uma empresa? Como é que eu vou pensar nisso? Ah, na verdade, eu não sei o que eu quero fazer. Então, você, ao invés de julgar, a gente tem que extrair, mas por que que você pensa isso? O que você acha que você vai ganhar com isso? Eu sei que ainda é muito recente, ela é muito jovem, mas ela vai ter outras referências. Então, quando a gente valida sentimentos com os filhos, né, para que eles tragam as ideias e amadureçam aquilo conosco, é muito importante. A gente começa a entender o que eles gostam, o que eles não gostam, sem pressão, sem oferecer muitos estímulos que são baseados nas nossas crenças, né? Incentivar. Eu lembro, e eu faço um paralelo com o meu pai na época, né? Hoje, o meu pai é meu sócio. Mas na época que eu estava lá na faculdade, né, todos os cursos que eu escolhi fazer na época, meu pai falava, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui não vai dar dinheiro. Eu lembro do meu pai falando muito isso, né? Porque ele queria direcionar a minha carreira igual a dele. Né? Então, isso atrapalha muito a gente entender, falar, poxa, mas eu acho que eu teria sido muito mais feliz se eu tivesse feito outra coisa, né? Então, assim, incentivar experiências com os filhos, né? Eu, particularmente, gosto muito que ela experimente, né? Ah, Renata, mas, nossa, se eu for escutar meu filho e colocar ele tudo quanto é curso, haja dinheiro, né? Então, assim, faça aquilo que está ao alcance de vocês, mas deixe-os experimentar. E também não reprima se eles não gostarem, porque já teve várias experiências que eu já vi a minha filha fazer e eu sei que ela não teve habilidade para continuar, né? Então, eu quero fazer aula disso, quero fazer aquilo. Eu imaginei que era assim, não é. Esse momento é muito importante para eles, né? Essa experimentação, levá-los em ambientes que seja fácil para vocês, não só em cursos, né? Mas também cursos, mais aulas extras ou ambientes que eles falem que eles
gostem muito, mas eles precisam experimentar, porque é nesse momento que eles vão começar a entender se eles gostam ou não, se é uma modinha, se eles estão seguindo um amigo, né? Se é porque o amigo falou. Então, eles precisam sentir na pele, sabe? Eles têm aquela, principalmente o adolescente, eles têm aquela questão, vocês sabem, né? Eles precisam, quanto mais você falar não, mais eles vão querer fazer, porque eles querem trazer a descoberta ou aquela opinião por eles, né? Não porque alguém está falando. Então, fazer comentários positivos sobre talentos espontâneos é muito bacana. Então, por exemplo, eu percebi que você tem uma facilidade para ensinar as pessoas. Eu gostei da forma como você ensinou, filho. Você é didático. Já pensou nisso ou naquilo? Você resolve problemas com muita criatividade. Meu filho é criativo. Ele tem uma imaginação assim que ele voa, ele traz coisas que eu jamais pensei, né? Então, ele tem uma aptidão ali para a criatividade, é uma pessoa que tem facilidade em criar, né? Talvez ele em ambientes com pessoas que não tenham essa mesma afinidade com a criatividade, ele vai se frustrar, ele não vai conseguir ficar, ele vai ter dificuldade com pessoas que pensam e querem executar sempre da mesma forma, né? Você tem uma habilidade com desenhos, por exemplo, desenha bem. Se ele desenha muito bem, se ele faz isso com gosto, porque ele gosta, tem alguma coisa aqui ligado a isso. Como será que você pode usar isso na sua vida? Já pensou nisso? Pesquisa isso, olha aquilo. Então, aquelas pequenas coisas que nossos filhos fazem em casa, naturalmente, que é uma habilidade natural. Estudos falam que 90% da zona de genialidade das pessoas, do potencial delas, está ali, né, naquilo que a gente faz natural, sem sofrer, sem, enfim, sem, de fato, sem exigir muito esforço, né? Como é que a gente pode trabalhar isso com eles, né? Existem várias formas. Teve uma vez que eu trabalhei com uma turma de adolescentes, acho que a gente até fez isso aqui na Xpacer uma vez, e eu lembro que os feedbacks dos alunos foi muito bacana, que é o painel do eu, que a gente fala, né? Então, assim, voltar lá atrás, né? Pensar quais eram as brincadeiras que você gostava de fazer quando era criança, que muitas vezes pode ter sido tolhida por N questões, né? Às vezes por uma questão financeira dos pais, ou por uma situação de vida ali daquela família. Mas, de fato, o que que você gostava, né? Ali tem pista poderosa sobre a vocação das crianças, né? Dos jovens. Porque ali, quanto mais para trás a gente vai, quanto mais regressão a gente faz, mais puro no nosso talento a gente é. Porque conforme a gente vai crescendo, a gente vai se moldando aquilo que é necessário na vida. Não tem jeito. Porque daí vira subsistência, a gente tem que, né, prover a família. Então a gente vai trazendo coisas que a gente não quer. Mas quanto mais para trás a gente olha, mais perto da essência a gente chega. Porque o que, por exemplo, repete, né, dos seus antepassados e você gosta, e o que que repete que você não gosta. Isso é muito importante. Tem uma questão que fala muito sobre o que tem acontecido no mercado de trabalho, né? Que a gente percebe muito. Nós, particularmente, vivemos uma geração que a gente começou, na maioria dos casos, né? Cada um tem uma situação de vida diferente, mas a gente começou a trabalhar cedo, a gente teve uma carreira, digamos assim, no mercado de trabalho, que ela era com regras muito diferentes do que é hoje, né? Não se falava em bem-estar, se falava em produtividade ao extremo. A gente, quantos de vocês aqui viveram esse ambiente? Então, os filhos cresceram vendo os pais chegarem em casa cansados, saturados, sem tempo para dar atenção. Os pais reclamando do trabalho, que trabalha muito, e que o chefe isso, e que o chefe aquilo. Então, assim, isso traz muitas coisas na cabeça do adolescente, né? Quando ele está começando a pensar em carreira. Então, vamos supor que ele tem o pai que, sei lá, vou dar um exemplo, que é um empresário, lá que tem uma empresa sei lá, de produtos químicos. Aí ele é uma pessoa que tem uma habilidade assim, com aquela área de atuação que ele adora aquilo ali. Mas aí ele vê o pai sobrecarregado, sem tempo para ele, chegando em casa, ele começa a criar na cabeça dele crenças de que, pô, eu não vou trabalhar nesse negócio. Meu pai sofre, meu pai reclama, meu pai não tem tempo, meu pai tem estresse, meu pai não tem tempo de fazer uma atividade física, etc. Então, por que que eu vou fazer isso? E às vezes eles acabam tendo isso como referência. Então, quando você fala assim, o que que teu pai faz, que você, né, o que é uma repetição que você gosta, o que você não gosta, do pessoal lá atrás, ele já começa a ter insights do que ele quer ou não para a vida dele, né? Quais as pessoas que você gosta de ter por perto, por exemplo, se são jovens mais que a gente fala, né, mais focado no interior, que eles são mais reflexivos, que eles são perfis mais
que gostam de produzir sozinhos, que gostam de estudar sozinhos, que não gostam de estudar em grupo. Pode ser que ele tenha aptidões para algumas áreas de atuação que não seja, por exemplo, o que você está estimulando ele a fazer, né? Que não seja lidar em grupos, etc. Então, quais são os seus medos? O que você sabe sobre vocação? Porque é uma palavra que às vezes os jovens não dominam, né? O que você sabe? O que é vocação para você, né? O que você conhece sobre você, sobre o seu verdadeiro eu, o que você gosta? Quais são as curiosidades que a maioria das pessoas não sabem sobre você? Isso é importante, porque a gente às vezes não conhece tudo que os nossos filhos gostam, né? O que que eu preciso saber sobre você que você ainda não me falou, ou que eu ainda não sei, que você acha que eu ainda não sei, né? Porque a gente que é mãe, a gente fala, né? Você nasceu daqui, eu sei de tudo que você está pensando, você nasceu da minha barriga, eu sei de tudo que você está pensando. Só que o jovem, o adolescente, ele tem outras referências, já começa a pensar outras coisas, né? Qual que é o teu maior sonho de vida? Escreve no papel, né? Então, quando a gente fala esse mapa aqui, são exemplos de perguntas, mas não só essas, tá? Mas que podem impactar o pensamento das crianças, dos jovens sobre autoconhecimento, né? O que você quer deixar para o mundo? Né? A única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer, né? Agora, o que você quer deixar? Como é que você quer que as pessoas te reconheçam? Como é que você quer que as pessoas lembrem de você, né, quando elas falarem no teu nome? E aí, nisso, às vezes você puxa, eles vão começando a repensar o que que eles querem e não o que que eles estão vendo como referência nas redes sociais, com o que eles estão acreditando que como é ganhar dinheiro, né? Porque, assim, a referência da rede social hoje ela é muito perigosa para o adolescente, né? A gente tem que cuidar. A gente sabe que eles vivem numa era que a gente não consegue proibir, né, a tecnologia. Mas o tempo todo imputar para eles que o que eles veem ali existe todo um antes, o durante, o depois, né? É importante colocar isso para eles, né? Porque a gente vê hoje muitos adolescentes achando que a vida de influencer é ser rico, é chegar lá, falar, mas existe uma empresa, existe uma outra questão. Essa pessoa fez isso para chegar aqui, ela tem um conhecimento assim, assado. Então, às vezes, a ilusão acaba frustrando, né? A gente tem que saber orientar nesse sentido. Essa ferramenta aqui, não sei quem conhece aqui, alguém conhece? Já ouviu falar? A gente O já. Ikigai, já? Já, já. Não, então, o Ikigai é uma ferramenta que é japonesa, enfim, muito usada aí para programas de desenvolvimento. E ela foi desenvolvida, ela foi criada lá no Japão na época, muito baseada na teoria. Não sei se vocês conhecem, tem uma ilha lá no Japão chamada Okinawa, que é um dos lugares do mundo que foram eleitos com maior longevidade. E, né, já tiveram vários estudos, inclusive tem um seriado do Netflix que fala dela, mas eu me esqueci o nome. Longevidade, alguma coisa assim. Existem várias cidades no mundo, tem uma lista, se vocês botarem no Google agora, no chat GPT, vai dar para vocês. Existe uma lista de cidades no mundo que tem o maior número de idosos, que a longevidade é mais alta. E Okinawa é o número um da lista, que é essa ilha no Japão. E essa ferramenta, ela traz, o que está por trás dela, né? Que todas as pessoas precisam de um motivo para viver. E todas as pessoas, com motivo para viver e com propósito, elas vivem mais, com menos doenças e elas tendem a ser mais felizes na sua vida pessoal e profissional. Esse é o que está por trás da ferramenta. Então, quando a gente começa a preencher, né, esses campos, a gente começa a entender assim, quais são os meus dons mais valiosos, de que forma eu mais ajudo os outros, começa a pensar também um pouquinho do que eu amo fazer, o que que é minha paixão, o que que eu adoro. Eu adoro jogar videogame, eu adoro andar de, sei lá, de bicicleta, eu amo isso, eu amo aquilo, o que que eu não gosto, enfim. E aí, para depois, na interseção de tudo isso, isso orienta não só jovens, tá? Adolescentes, mas adultos, qualquer um de nós, para que a gente entenda o que que de fato eu posso transformar de paixão, de vontade, de dom, de talento para aquilo que o mundo precisa, o que eu posso ser pago por. Senão vira sonho e a gente não vai no supermercado e paga a conta com sonho. Então é isso que a gente precisa mostrar, principalmente para os adolescentes, que assim, existe um equilíbrio. A nossa geração, a gente está falando de 8 e 80. A nossa geração era muito do subsistência. Vai fazer o que é necessário para você ganhar dinheiro. E daqui a muitos anos, quando você tiver alguma coisa, você começa a pensar nos teus sonhos. Essa geração agora é o contrário, é o 80. Eles querem fazer só aquilo que eles gostam, só aquilo que eles têm prazer.
mas a gente precisa mostrar para eles que precisa juntar o prazer com o sonho e com subsistência. Então, acho que esse é um grande desafio hoje, principalmente falando ali da quem tem filho aqui com 18 anos, com 12, eu acho que é um passo um pouco além, atrás. A gente não precisa focar naquilo que ele é pago por, mas quando a gente começa a desenvolver aquilo que é paixão, automaticamente vocês, pais, e eles, ao longo da vida, né, de estudantes, eles vão começar a entender o que eles podem transformar em negócio, em carreira, em futuro, né? Aí eles começam a fazer a interseção disso daqui. Então, na verdade, é uma ferramenta assim que eu gosto muito. Eu já vi ela ajudar assim muitas pessoas com 50 anos, com 15 anos, com 18 anos a entender o que que ela quer fazer daqui para frente, né? O que dá para fazer, né? Então, assim, é uma das ferramentas muito bacanas para trabalhar. Vou deixar depois esse material, vocês vão ter, se vocês buscarem no Google, tá lá, bota lá, vai aparecer um mapa até editável para vocês fazerem do Ikigai, é muito prático. E ajuda a gente, nós pais, a termos perguntas inteligentes para fazer para os nossos filhos, né? O que que você faria sempre sem hesitar? Por exemplo, a gente chega em casa e a gente fala, pô, você tem que arrumar tua cama, você tem que arrumar teu quarto, você tem que fazer isso, você tem que acordar cedo para a escola, você tem que fazer o café, você tem que um monte de coisa que eles fazem reclamando. Agora, o que que se eu falar para você, você faz, mas sem reclamar? O que que você faz rindo, com prazer, né? Vão vir algumas brincadeirinhas, vão vir algumas, ah, eu não faço isso, não faço aquilo, mas ali vai vir muita coisa boa. Porque, de fato, ali é onde está a naturalidade deles. A gente começa. Vou dar um super exemplo para vocês. Vamos falar em organização, né? Que eu acho que é uma coisa que todos os pais devem sofrer aí bastante com os adolescentes, né? Quando a gente fala em organização, eu já vi muitas pessoas que têm uma habilidade extrema com organização, né? E eu já vi isso, por exemplo, em jovens, em crianças, em adolescentes. Então, quando você vê que o seu filho ou sua filha gosta de manter tudo organizado e que ele tem uma habilidade com aquilo ali, isso pode dar sinais, muitos sinais sobre a profissão dele, sobre o que ele vai querer fazer, em que ambiente ele quer trabalhar, como que ele vai se sentir bem. Uma pessoa que é extremamente organizada e que gosta de previsibilidade, de rotina, de processos, provavelmente ele não vai estar inserido num ambiente desconexo. Ele não vai estar inserido, às vezes, num ambiente de startup, onde as coisas mudam o tempo todo. Porque aquele é um ambiente que talvez vai tirar ele da zona de conforto dele. E ele vai ser sempre uma pessoa que não vai performar bem ali. Então, enfim, e nisso tem várias coisas, né? Eu conheço um menino, que é um menino super jovem, que ele montou uma startup que ajudava, ele gostava muito de ler livros, desde jovem. Lia muitos livros, tinha muitas prateleiras de livros, gosta de leitura, gostava. Apesar da internet, da rede social, ele gostava de ler livros. E ele criou uma startup muito jovem, acho que com 18, 17 para 18 anos, que ele estimulava os jovens a lerem no modelo mental do jovem, né? Então ele criou um aplicativo, onde esse aplicativo fazia resumo de livros, mas olha só, isso partiu de uma vontade dele de ler. E ele sabia que os amigos dele da escola não liam, porque não gostavam. Porque eles são de uma era mais vídeo, mais. Né, a gente vê a habilidade que eles têm com o YouTube, em escutar. Vai lá, manda a professora falar no YouTube 15 minutos, ele vai escutar aquilo ali. Agora fala, manda a professora ler. Ó, você vai ler 20 páginas para amanhã. Ah, não. Porque não é uma habilidade muito comum dessa geração, né? Então agora ele criou algo e ele começou a vender na escola, ele começou a vender nas escolas, e, enfim, evoluiu. Então, assim, é incrível, é de uma habilidade que gera alguma coisa, né, com relação à profissão, à carreira depois. E isso ajuda os jovens a também se incentivarem, né, com relação a isso. Vocês querem perguntar alguma coisa, gente? Perguntem, por favor. Tô falando. Podem falar. Posso aproveitar, já que a gente está num grupo menor aqui? A Lia, a Marina, vocês falaram das idades das crianças. Posso perguntar com o que que vocês trabalham hoje? Alejandro também. Tá. Na verdade, assim, agora eu tô só dando uma força aqui nos trabalhos do meu marido, mas eu trabalhei muitos anos em multinacional alemã, depois eu fui empreender, fiquei 10 anos, né, com um negócio próprio, vendi há 3 anos e agora eu tô naquele momento que, né, tô ainda pensando no que fazer. Mas certamente empreender sempre é uma alternativa.
Ah, legal, bacana. Então você viveu esses dois mundos, né? Tanto o lado empreendedor, Nossa, sabe como é que totalmente diferente. Nossa, é impressionante. Eu vim de uma empresa multinacional alemã, onde os processos estavam muito bem estabelecidos, as coisas, né, eram daquele jeito. E aí, depois, quando você vem para o empreender, você é tudo, você, né, no meu caso, era uma empresa menor, então, assim, você faz o financeiro, você faz o RH, você faz a compra, você gera o financeiro e assim, né, se vira nos 30. Então, mas também por outro lado, eu acho que isso te ensina muito. É uma flexibilidade assim que você desenvolve meio que ali, né? No dia a dia mesmo. Então, realmente eu acho que é muito, muito valioso essa experiência de empreender também. Ai, que bacana. E a gente vê assim, né, como é, quem vive essa experiência, como nós, né, que empreendemos, a gente vê o quanto a gente teve que penar para aprender certas coisas e como que, graças a Deus, existem hoje escolas como a X-Space de tantas, né, que realmente conseguem trazer para os jovens mais clareza, coisas que a gente teve que aprender muito, né, enfim, depois de velho lá, como fazer e as habilidades para isso. E esse exemplo que você trouxe é muito bacana, Lia, porque assim a forma como a gente operava trabalhando, né, numa empresa, às vezes numa cadeira lá CLT, e a forma que a gente tem que operar montando um negócio, traz muito insight também de como a gente pode ajudar os nossos filhos a entenderem esse mundo, né, essa diferença do que é um ou outro, e ajudar a fazer também as perguntas certas para eles, para ajudá-los a, enfim, a se conectarem, né? Muito Não, com bacana. certeza. Ô, Renata, não sei se você viu no chat, mas Sila comentou que é professora universitária, trabalha com metodologia da pesquisa e geografia da saúde, e Alejandro disse que é servidor público estadual há 25 anos. Ah, legal, obrigada. Eu não tô vendo aqui, eu tô na tela cheia, acabei não vendo, mas ai, que bom, complementou bastante aqui. E Alejandro, a questão do serviço público, né, exige também aí outras habilidades, né, de relacionamento, né, de habilidades aí socioemocionais mesmo, que são completamente diferentes, às vezes, do ambiente privado, né? Então, é, isso traz também muito, quando a gente detecta algumas questões nas crianças já desde jovem, a gente já começa a entender se faz sentido e se ele vai conseguir talvez levar uma carreira, né, pública, né, no ambiente público, porque são habilidades diferentes, né? E vou dar um exemplo, né? Acho que não sei exatamente ali em que área você tá, acho que cada órgão aí tem a sua particularidade, mas dependendo das habilidades que a criança, né, que o jovem tem, enfim, se ele optar, quero fazer um concurso público para alguma coisa, vou fazer um concurso público para cá. Dependendo de como ele interage, enfim, do jeito de ser, às vezes pode ser que esse ambiente não seja o ideal para ele, porque ele não vai se acostumar, né, do como é que é o processo de carreira, como é que é o tempo de crescimento de carreira no ambiente público, né, que a gente sabe que são mundos completamente diferentes. Então, às vezes, né, o jovem ele não sabe isso. Ele escuta alguém falando, né, ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu quero também. Então, eu acho que é, é um momento assim que a gente tem para trazer as nossas experiências para eles, ajudar, olha, do meu lado aqui, filho, funciona assim, né? Assim, assim, assado, exige de mim isso, exige de mim aquilo. Agora, vamos conectar, vamos conversar com uma pessoa que vive em outro mundo, que não sou eu, para você também se conectar. Vamos falar com o tio fulano. Às vezes aquele tio ali é o tio que é médico, é a prima que faz, que é dentista, é o outro que tem uma empresa, né? E são aquelas pessoas que eles podem conversar com as crianças, com os nossos filhos, sobre uma outra visão que a gente não tem. Porque pode não parecer, mas a gente acaba levando muito desse viés do nosso trabalho para eles, né? Então, acho que é importante também. E só, Então, aqui é mais Renata, uma coisa. Pode falar. desculpa, é que eu lembrei também assim que eu acho que, até falando na nossa época, porque eu acho que a maioria aqui tá mais ou menos nessa faixa etária, a gente enxergava a carreira como uma escada, né? Então, assim, eu começava aqui como estagiária, virava assistente, gestor e aí por diante. Eu acredito que hoje, assim, pelo que eu tenho percebido, é quase que um labirinto. Não é mais escada, né? Que você pode fazer movimentos diferentes e também, claro, acho que os nossos filhos têm o privilégio, né? Deles não necessariamente já desde cedo precisam se manter, né? A gente acaba podendo oferecer para eles algumas vantagens que talvez nós não tivemos na nossa, no nosso começo de carreira.
Então, eu creio que essas mudanças, elas são bastante evidentes, né? Então, e a gente percebe isso Perfeito. muito, muito forte. Isso que você trouxe, Lia, são o que a gente chama das carreiras, elas não são mais lineares, elas são não lineares, né? E esse labirinto que é uma habilidade hoje que também envolve um pouquinho de resiliência, envolve um pouquinho de senso crítico, envolve aquelas habilidades, né, que a gente chama de comportamentais, que eu sei que a Expacer trabalha bastante também, que é importante para eles entenderem, né? E também o mercado está ainda em transformação e em aprendizado de como receber essa geração dos filhos de vocês. Porque o mercado não sabe, gente. De verdade, não sabe. O que a gente tem visto de choque de gerações acontecendo entre líderes mais experientes, profissionais mais experientes, com essa geração que está chegando agora, que é a geração que eles precisam ter ali, está acontecendo um choque de cultura, né? E as empresas também estão sabendo, estão aprendendo a lidar com isso. Porque realmente é o tempo, né, que a gente tinha na nossa cabeça de construção de carreira não é o tempo deles. E o mercado vai ter que se acomodar com isso também. Né? Então, Uhum, existe também uma palavra que a gente usa muito, que é o perfil nexialista, vocês já devem ter escutado falar, que é uma das habilidades listadas, inclusive, aí, todos os fóruns aí, que tem acontecido sobre esse assunto, sobre mercado de trabalho, que é a habilidade de conexão de vários pontos. Então, que não é diferente do generalista, tá? O generalista, ele entende um pouco de tudo e talvez tenha ali uma especialidade um pouquinho maior em uma coisa. O nexialista, a habilidade nexialista é aquela que ele consegue conectar os pontos para fazer algo acontecer. Ele consegue fazer as conexões necessárias, porque a carreira não linear ela acaba provocando isso, né? Então, como é que você se relaciona com pessoas de diversos ambientes, ou dentro de uma empresa, ou, etc., ou enfim, no ambiente que você vive, para chegar a um resultado X. Então, é uma visão diferente, né? Que a gente também não foi treinado lá atrás. E então, acho que é um pouco disso que você trouxe também. E também uma palavra hoje que está muito em alta, um conceito que está muito em alta, que é autoralidade, né? Então, a gente tem falado muito sobre isso no mercado. Principalmente quando a gente fala em habilidades empreendedoras, né? A gente está vivendo uma era aí de disputa de atenção, uma era muito onde as questões técnicas não são mais barreiras, né? Porque a tecnologia veio para resolver. Então, aquilo que é verdadeiramente capacidade humana, aquilo que é verdadeiramente o seu pensamento, a sua visão de vida, é o que vende, é o que traz sucesso, é o que as pessoas compram. Então, ser autoral, né, isso passa muito por essa questão, né, é muito sobre isso, né, sobre você ser a verdade. E quanto mais verdade, mais as pessoas se destacam e mais as empresas se destacam. Porque essa preocupação toda das empresas, né, com relação a falar sobre o porquê dela, porque ela existe, qual é a missão dela, o que que ela quer impactar no mundo. Essas aí são coisas que lá atrás a gente não escutava. Ah, a empresa existe para ganhar dinheiro, pagar o salário e ponto, acabou. Mas hoje em dia existe um outro conceito. Né? Então, isso vem, quando a gente fala em habilidade empreendedora, passa por esse lugar, passa por a gente, por esse trabalho de autoconhecimento que é importante, para que eles entendam que ser eles mesmos vem de futuro, né? Que eles precisam ser eles, que eles não precisam imitar ninguém, que eles têm que colocar para fora aquilo que é a essência, aquilo que eles sabem fazer, né? Então acho que isso vai ajudá-los lá na frente, nas habilidades aí de mercado. Aqui é um pouquinho do Ikigai, né? Sem como é que ele se conecta, né? O Ikigai é justamente essa interseção aqui. Quando a grande provocação aqui é a gente falar sobre essa parte aqui de paixões, missão e vocação. E com o tempo, à medida que eles forem entrando aí, né, nesse momento, faculdade, etc., eles vão começando a entender melhor como fazer a interseção com o mercado de trabalho. Então, assim, quando a gente fala de uma avaliação 360, que eu recomendo muito para os jovens e que ajuda muito, eles trazem, assim, insights valiosos, que é pega as pessoas mais próximas de você, tua família, teus melhores amigos, os tio, a tia, o primo, o amigo da escola, enfim, a professora, quem quer que seja, faz um questionáriozinho ali com essas perguntas, faz um WhatsApp com essas perguntas. Olha, eu estou fazendo um trabalho aqui de desenvolvimento pessoal, eu queria que você me ajudasse com essas perguntas. Quando a gente escuta os outros falando da gente, nos ajuda a acreditar e a comprovar aquela crença que a gente, no fundo, sabia, mas a gente não imaginava que as pessoas davam valor. Então, assim, quando o jovem faz isso, a gente fez isso numa turma, e é incrível que eles começam a trazer assim: olha.
Me falaram uma coisa aqui que eu não imaginava. Me falaram que se eu vendesse isso, eles comprariam de mim, que eu sou tão bom nisso. Nossa, tô até pensando em criar alguma coisa disso. Então, eles me falaram que eu sou muito bom nisso. Nunca dei valor a isso, né? Então, isso ajuda a gente a ter a percepção dos outros. Isso para o jovem é muito legal, porque as pessoas trazem talentos, habilidades que o jovem acha que é normal, mas é um talento, porque quando os outros reconhecem, é um talento, né? Então, é, é muito bacana essa ferramenta aqui também, que é nada mais do que um questionário, e ajuda ele a preencher isso daqui, né? Ajuda ele a ter uma visão junto com vocês, né, sobre essas paixões, sobre o que ele gosta, sobre a missão, sobre o que ele é bom, né? O adolescente gosta de falar naquilo que ele é bom, né? Cara, eu sou muito bom nisso. Ele gosta de falar aquilo. E às vezes é naquilo ali que está o futuro dele. Nós, como pais, eu sei que a gente tem uma tendência a querer provocá-los para serem melhores naquilo que eles não são tão bons. Então, na nota da escola, a gente sabe que ele precisa tirar a média para passar de ano. Então, cara, se você tirou 5 aqui, pelo amor de Deus, estuda esse negócio aqui que tu vai repetir de ano. Estuda, estuda, estuda. Aí você vê que teu filho é bom pra caramba em geografia, que ele só tira 10, 10, 10, 10. Aí ele tira 5. Tudo bem, filho, de fato, você tem que estudar melhor isso aqui que você precisa passar de ano. Mas cara, você percebeu que você tá tirando 10, 10, 10 disso aqui? Porque você nem estuda e você é bom nisso? Por que será que ele é tão bom nisso? Como é que, o que que faz ele ser tão bom naquilo? Pra gente olhar para aquilo que é nota 10 também. Ali é que geralmente está a vocação, né? Ali é que vai entrar a profissão dele. Então, essa balança que a gente tem que olhar, né? Na época da escola, a gente sempre fica ali olhando naquilo que ele não é tão bom, porque existe uma necessidade básica ali, beleza. Mas como faz para potencializar aquilo que ele é muito bom? A gente não pensa nisso, né? E aí, às vezes, nessa avaliação, isso vem um pouco daquilo que ele é muito bom, né? Porque dos amigos, os amigos reconhecem aquilo que ele é muito bom, né? Pô, cara, você é muito bom, quando a gente precisa de alguém referência nisso, é em você que a gente vai. Então, ele começa a entender e começa a reconhecer, sabe? Isso é bem importante. É, vocês já fizeram alguma conversa, algum trabalho com relação a isso com os filhos de vocês? Por exemplo, sentar e falar assim, vamos entender aqui, vamos fazer uma lista aqui do que você é bom pra caramba e do que você é péssimo. Né? Ah, você é horrível nisso, você. Aquelas atividades de casa, né, que a gente faz. Ah, você não faz isso aqui bem, agora isso aqui você faz bem, isso aqui você faz bem. Alguns de vocês já fez algum trabalho sobre isso? Levanta a mãozinha assim, fala assim, não. Experimentem, tá? É um desafio que eu deixo assim, e também para que os jovens façam isso com os amigos deles, isso é muito importante, né? Então, vai trazer conexão, vai trazer muita resposta para vocês sobre talentos, sobre como vocês orientarem os filhos, tá? Aqui, eu falei um pouquinho ali atrás, mas eu reforço aqui o que que é essa zona de genialidade, né? Passa por 3 pontos, tá? Felicidade e realização, que são aquelas paixões, as partes preferidas do dia, que a criança mais gosta, os hobbies, né? Aquilo que ela faz mesmo sem ganhar por. Filho, se eu te pedir para fazer isso todo dia, mas eu não vou te pagar R$ 1 por isso, você vai fazer com amor. Ali vai vir muita resposta, né? Pontos fortes, habilidades, talentos que vêm naturalmente, que é natural, que não é adaptado, né? Disciplinas que é bom na escola, como eu falei, sem esforço. Aquilo que ele absorve sem esforço é aquilo que a mente dele aceita e tem facilidade, né? E aquilo que a gente não tem facilidade, claro que a gente vai fazer por obrigação, porque a gente tem que passar de ano, ou enfim, tem que passar numa prova. Mas ele não vai investir a vida inteira dele, futura, próxima inteira, em trabalhar aquilo que não deixa ele feliz, né? Não faz sentido. Resultados e retornos. O que que é isso? Oportunidades de prosperidade que ele identifica na vida e no mundo. Então, eu vou dar um exemplo. Que problemas que ele vê ao redor e que ele fala que ele pode solucionar ou que incomoda ele. Cara, tem um negócio aqui no meu bairro que me incomoda. Meu Deus, se eu pudesse, eu pegava esse vizinho e resolvia esse problema dele. Ah, se eu pudesse, pô, o meu grupo lá, meus amigos, pô, meu Deus, mas que cabeça dura. O que que ele capta do universo? O que que ele capta né, de tudo que ele vive no mundo dele? E que você vê que naturalmente ele começa a transformar aquilo em oportunidade, um problema que ele pode ver solução naquilo que ele faz, né? Geralmente, aí tá muita habilidade e tá a zona de genialidade das pessoas. É até pra gente, se a gente fizer esse exercício, né? Então, o que que é aquilo que você conecta e você fala, cara, eu posso resolver isso aqui. Então, se você resolve aquilo ali e você pode ser pago por aquilo, tem um caminho ali. Tem um caminho ali, pode ter certeza que tem um caminho ali. Né? Então, tudo isso tá muito conectado a desempenho, né? Porque tudo aquilo que a gente faz com maestria, tudo aquilo que é potencial, a gente teoricamente vai desempenhar muito melhor. Aí vão ter melhores profissões, vão ter um melhor futuro, vai ter melhor remuneração e por aí vai, né? Então,
aqui nesse, eu vou indicar para vocês, eu até tenho ele aqui, mas acho que é legal ficar aqui nesse material. Para quem tem filhos já ali com acima de 15 anos, eu acho que o Super Potencial do Davi, ele é um livro que eles vão entender muito bem, né? É um livro que, assim, de 15 em diante, seja a idade que for, ele traz insights, o Davi Braga, não sei se vocês conhecem, inclusive eu estou fazendo uma mentoria com ele. O Davi, ele foi um menino que participou daquele programa Shark Tank Brasil, quando ele tinha, sei lá, 14, 13 anos de idade. Hoje ele tem 24, ele é sócio de 27 empresas, é um super talento aí no segmento da educação para empresas, para empresários, e ele começou desde cedo a jornada empreendedora dele, né? Ele é filho do João Kepler, não sei quem se vocês conhecem, que ele é muito conhecido aí nas redes, mas ele é uma pessoa que ele traz uma linguagem muito bacana nesse livro para jovens, encontrarem as suas zonas de genialidade, o seu superpotencial, perguntas, muitas coisas. Ele traz assim de reflexões que podem ajudar os filhos de vocês nesse momento que eles estão começando a ser pressionados para escolher vestibular, carreira, etc, né? Para talvez filhos mais novos, assim, eu acho que daí talvez seja uma linguagem um pouco mais elaborada, tá? Aí depende muito da maturidade dos filhos de vocês. O Criando Adolescentes, daí eu já indico para os pais, né? Não para eles, mas para vocês, que vocês quem conhece. Tem várias edições dele, tá? Tem várias edições. Esse aqui é um dos que eu tenho aqui, mas é muito bacana que também traz muita ferramenta aí para ajudar nesse processo de perguntas, né, poderosas para os filhos adolescentes. Isso é muito bacana. Ah, e assim, o que que eu costumo dizer que é a melhor herança, que é o que eu venho trabalhando com a minha filha, que é o que eu gosto de trabalhar com ela também, é essa questão da gente deixar para eles. Não é um plano perfeito de carreira, porque isso é eles que vão encontrar, não somos nós. Não somos nós que temos que direcionar o que que ele vai fazer, mas sim a coragem deles se conhecerem e fazerem escolhas com autenticidade, né? Que acho que esse quando eles encontram nos pais o apoio de que eles podem ser aquilo que eles querem tentar, eles vão buscar a fundo melhores escolhas, né? Do que se eles forem pressionados a alguma decisão, algum futuro que a gente criou na nossa mente e que a gente acha que vai ser legal para ele. Então, acho que isso é uma mensagem aqui que eu deixo. E aí, um desafio, né, final que eu deixo aqui para vocês também. Nos próximos dias ou quando vocês puderem, convidem seus filhos, né, para sentar na mesa do almoço, do café, enfim, perguntem para eles com sinceridade. Tem algo que você gostaria de descobrir sobre si mesmo e acha que eu posso te ajudar? Me deixa saber, né? Vamos discutir sobre isso, né? O que que você gostaria de saber e que eu posso te ajudar com a minha experiência de vida, né? Porque antes de sermos pais, nós temos uma vida profissional aí por trás, né? Então a gente pode ajudá-los também nesse autoconhecimento, né? Então acho que é um desafio que eu deixo aqui para vocês. Eu queria abrir esse espaço aqui para trocas também. Eu não sei quanto tempo vocês têm aqui, tá? Acabei não perguntando, Hugo, no início, mas deixar esse espaço aberto para a gente trocar experiências. E acho que Sim, são as sim. mensagens aí que eu trouxe Vamos para deixar vocês. tempinho para perguntas, é bom. Então, Muito. maravilha. Eu Uhum. vou, enfim, agradecer aqui, mas fico aqui com vocês. Vou parar a apresentação. Esse material está com todo mundo. Acho que a X-Spacer pode, né, oferecer aí para vocês. E deixo aberto aqui. Vamos bater um papo, que é o que é mais gostoso, né? Dúvidas, pessoal? Podem ficar à vontade. Lia, pode começar. Na verdade, assim, eu queria agradecer primeiro a Renata, né? Muito, muito bom te ouvir. E eu acho que o que ficou para mim, assim, foi que mais importante do que uma carreira pronta é conhecer sobre si. Então, acho que esse é um ponto bem relevante. E a outra coisa que para mim ficou, assim, mais importante também do que dar respostas é saber fazer boas perguntas. Eu acho que a gente precisa aprender a perguntar as coisas de uma maneira né? Porque eu não sei os filhos de vocês, mas aqui eu vejo que a Isabela ela fica assim, ai, não quero responder, ai, não quero falar, né? Então, mas também porque às vezes a gente pergunta de uma maneira muito, né? Talvez daquele jeito que foi perguntado para nós. Então, talvez melhorar um pouquinho nossas perguntas pode ajudar a abrir esse diálogo e expandir um pouquinho. E também, né, acho que para mim uma palavra é flexibilidade, porque, né, eles vão ter essa questão geracional. Eu fiz recentemente um trabalho aqui na Câmara Brasil-Alemanha, e aí aqui em São Paulo, e foi muito interessante porque, obviamente, eu já estou mais velha do que o time que estava ali. E, por um lado, eu ficava impressionada com a capacidade de aprendizado que eles tinham muito rápidos, muito realmente velozes, assim. Mas por outro lado, faltava um pouquinho aquela garra, né? De realmente começar uma coisa e ir até o fim, né? Então, dependendo no meio do caminho, já, não sei se isso vai dar certo. Ai, será que vale a pena, né? Então,
é isso, né? Eu acho que essa mistura também é muito boa, né? Porque a gente aprende com eles e também tem a chance de ensinar alguma coisa. Então, assim, acho que daquilo que eu ouvi aqui a Renata trazendo é um pouquinho, né, do meu sentimento em relação a esse momento com os nossos filhos. Ai, ótimo. Obrigada, Lia, pelos teus pontos aí. E acho que a gente vai aprendendo com eles todos os dias, né? Porque realmente é uma reprogramação mental que a gente faz, né? Nós somos de gerações diferentes. Então, ah, a vantagem que acho que a gente tem com relação a, na verdade, é fazê-los enxergar que eles têm vantagem de conversar com os pais. Porque nós estamos vivendo as necessidades do mundo de trabalho hoje, né? Então, às vezes eles não veem nos pais uma pessoa que eles podem perguntar, né? Então acho que deixar esse canal aberto é o caminho, né? Muito bom, obrigada. Se vocês quiserem comentar, tirar dúvidas também, aproveitando aqui até o comentário da Lia, né? Sim, de fato, né, Lia, quando a gente tem o adolescente ali, ele tem aquela questão ali que às vezes eles falam muito mais com os amigos do que com a gente, né? E tem essa dificuldade. Mas aí talvez quando a gente começa a trazer isso pelo lado gostoso, pelo lado que a gente não tá cobrando e que a gente não quer saber. Por que que ele não arrumou a cama ali? Tudo bem, a gente vai ter a hora de cobrar, a gente vai ter a hora de deles fazerem as atividades. Mas tá, deixa eu entender por que que isso aqui te incomoda? Por que que você não gosta de fazer isso, né? Aí você começa a trazê-los para aquilo que para aquilo que eles gostam, né? E é incrível, assim, eu recentemente, eu tô sempre fazendo esse trabalho, porque eu gosto muito, mas recentemente eu fiquei pensando nisso, eu falei, poxa, o que que eu fazia com 5, 6, 7, 8, 9 anos de idade? Deixa eu pensar, e o que que isso tem a ver com o que eu gosto de fazer hoje? Eu comecei a fazer muita correlação que eu nunca tinha parado pra pensar na minha vida. Eu falava, gente, eu gostava de fazer isso. Por isso que hoje eu sou boa nisso. Por isso que hoje eu sou boa nisso. E aí a gente descobre isso muito tempo depois, né? Mas eles são uma geração que eles não vão esperar 40 anos para serem felizes. Ou eles vão ser felizes com 20, então vamos acelerar esse negócio aí, Deixa eu né? aproveitar que a turma da Xpacer também está aí, né? Como é que durante as aulas, né, durante os encontros, vocês têm trabalhado soft skills com eles? Vocês usam alguma metodologia ou isso ainda está por vir? Eu não sei exatamente em que momento vocês estão, né, em relação a isso. Tá, deixa eu responder. A gente usa continuamente, né? Então, assim, a cada aula, na estrutura do plano de aula, sempre tem os objetivos de aprendizagem cognitivos e os objetivos e as habilidades comportamentais a serem trabalhadas. Então, seja, por exemplo, uma aula mais comunicação. Então, é criado um estímulo ou situações ou exercícios para que a comunicação seja feita. O outro é pensamento crítico. Então, são feitas, mas assim, não necessariamente a gente fala assim, pessoal, agora vamos trabalhar pensamento crítico, agora nós vamos, entendeu? Ah, Vai tá. fluindo no andar das aulas. E temos também, então isso tem todo o plano de aula e tem também muito fortemente, como a gente trabalha com PBL, com projetos, então isso aí flui naturalmente, nossos professores vão sempre acompanhando e destacando. Sempre que tem uma oportunidade de destacar uma liderança, uma resiliência, uma coragem, isso é evidenciado em sala para que a gente possa ser referência para os alunos também, sabe? Então vai sempre trabalhando. A gente tem, na Marina, muitos casos de alunos que desenvolveram muito a comunicação, desenvolveram muito a liderança, o trabalho em equipe, é muito legal, que vai fluindo, porque é feito de uma forma propositada, não necessariamente explícita, para também não, não ser algo Uhum, artificial, sim. mas sempre propositada. Tá. Legal, obrigada, Hugo. Eu pergunto porque a gente Nada, ainda é novo na Xpacer, né? Então ainda não estava muito claro para mim. Obrigada. claro, nada. Mas toda aula tem objetivos de aprendizagem cognitivos e habilidades a serem trabalhadas. Legal. Posso aproveitar e dar um exemplo sobre isso que eu vivenciei, né? A minha filha, quando ela fez um trabalho de apresentação de projeto na Xpace, e ela tinha 9 anos, foi muito engraçado. Foi bem na pandemia, estávamos todos online, naquela loucura, e todo mundo, tipo, num ambiente fechado e tal, aquela coisa toda. E aí era um trabalho em grupo, né? Que o time da Xpacer pedia para eles apresentarem o projeto final da empresa que eles criaram. E a pessoa do grupo da minha filha, e assim, cada um tinha uma parte para falar. Simplesmente a pessoa que era para falar a parte dela, o outro coleguinha, não foi e não falou. E ela foi, falando. Assim, eu tava assistindo e eu vi que ela estava. Meu Deus, eu não treinei esse slide, né? Mas ela foi, falou, apresentou no final, quando desligou. Aí ela falou para mim: Eu não acredito
que ele me deixou sozinha apresentando o trabalho. E eu fiquei braba, e eu não sei o que, eu não sabia os slides dele, mas ela falou tudo. Aí lá atrás eu falava, gente, ela tem uma capacidade de improviso surreal. E hoje ela é assim na escola. Então, assim, ela é aquela pessoa que eu falo assim, filha, acho que você não sou o suficiente para prova amanhã e tudo. Seja o que Deus quiser, amanhã eu vou com o que eu sei e vai dar certo e tal, porque isso é uma habilidade dela, de improviso. E se ela tiver que ser pega de surpresa para apresentar um trabalho, ela vai lá e faz. Então, isso traz, né? Foi muito engraçado que eu percebi isso lá na X-Space. E assim, ela, de fato, ela é assim. Se tiver que pegar ela agora e falar, ó, vai agora, liga a câmera aqui que você tem que fazer um negócio. Ela não treme, ela faz e ela fala, eu sou boa nisso. E ela fala, eu sou boa em improviso. Então é A Você muito gente, sabe que a gente eu não sei se a Isabela trouxe isso da Expacer, mas esses dias ela olhou para mim e ela falou assim, mesmo que a gente não saiba, tem que falar com convicção para parecer que a gente sabe. Eu falei, tudo bem, É né? legal. E Eu vou passar para fazer isso. Tiago, mas assim, a gente fala muito que é um músculo, precisa ser exercitado, né? Então, por exemplo, falar em público é uma coisa que nem todo mundo se sente confortável. Eu particularmente não gosto, mas tantas situações que a gente já passou e teve que fazer isso, que foi exercitando, você vai ficando cada vez se sentindo mais preparado, mais fortalecido para fazer isso. Então, nosso objetivo é criar eles nessas simulações aqui, né, dentro da Xpace, para que eles possam ir exercitando. Quando forem mais velhos, já está tudo bem exercitado para poder, por favor. Boa noite, pessoal. Eu queria agradecer a Renata aí pela apresentação, né? Acho que trouxe vários insights para a gente, né? Levar para os nossos filhos, né? Até complementando o que Lia comentou, né? Acho que a gente, pelo menos eu identifiquei, né? Antes de colocar minha filha no Xpace, uma dificuldade de acesso a ela, né? E muitas coisas relacionadas a empreendedorismo eram bloqueadas ali. E acho que o Xpacer tem trazido bastante isso e agradeço é, sempre que posso aí, tem sido muito proveitoso esse contato do Xpacer com minha filha, né? O contato dela com essa metodologia que vocês trabalham. E acho que tem desenvolvido bastante, assim, e eu tenho observado isso. Porque muitas vezes a abordagem nossa é diferente, né? E muitas vezes tem esse bloqueio pai-filho ali. Então, eu acho que o Space ajuda bastante nisso. Mas esses eventos, assim, acho que são importantes que ocorram com uma certa frequência para a gente ter realmente esses insights de como a gente vai poder abordar aí e complementar o ensinamento que está tendo, né? Acho que era essa aí a contribuição que eu queria dar. Então, agradeço a Renata aí. E ali com os nossos filhos esse trabalho contínuo aí que a gente tem que ter realmente. Obrigado, Tiago. Obrigada, Obrigado. Thiago. Qual que é a idade da tua filha? A minha filha está com 17, está terminando Ah, esse ano o ensino 16. médio, já está nessa fase aí bem agitada aí, louca. E é um momento de pressão que eles vivem, né? Então, É. não é, Mas é ela entrou ano muitos passado, estímulos, né, né? no programa, acho que foi no meio do ano passado, um pouco antes do meio, então ela tem aproveitado bastante, tenho visto uma evolução muito legal. Eu também gostaria de compartilhar que eu também vi uma grande mudança também. Eu vejo o meu filho também já chegando já à fase mais adulta e ele tem tomado decisões responsáveis, coisas assim que eu não esperava muito comprometimento dele, né? Ele fazendo. Por exemplo, agora tem pré-ENEM, né? Então, ele está fazendo o Spacer, ele está fazendo um curso de redação, ele melhorou muito, mas muito. A professora é minha amiga e aí ela manda os feedback, quando precisa puxar a orelha, ela puxa, mas assim, a escrita dele está muito boa e essa decisão, não, eu vou continuar, eu quero fazer o curso de redação, isso partiu dele, não precisei fazer nenhum tipo de ameaça ou alguma coisa assim. É, eu sinto muito de não ter conhecido a Spacer antes, né? Lembro de Achei. uma amiga, muito tempo atrás, quando os meninos dela eram menorzinhos,
ela colocando eles, e eu não fazia ligação que isso podia Posso ser uma ligar? virada de chave para o meu filho. Hoje eu vejo assim, e eu coloquei ali no chat, né? Eu sou contadora, meu esposo é empresário. Tudo que você falou, a gente vai ter que refletir novamente, porque eu vejo assim, meu filho não será o sucessor na nossa empresa. Mas ele tem boas influências, né? O tio é agrônomo, doutor, e ele vai para esse lado, e eu não vou impedir de jeito nenhum que ele vá por este caminho, né? A gente colocou ele em alguns desafios desde 14 anos, colocando para trabalhar em empresas de amigos nossos para ele sentir o que que era ser mandado, né? E hoje eu vejo assim, ele vai ser um empreendedor. Eu penso que ele vai ser um agrônomo, mas aquele cara que não vai trabalhar para uma multinacional, ele vai ser o cara que vai abrir consultoria e vai trabalhar, porque ele não aguenta ficar fechado e ele não consegue também ser mandado de forma muito responsável assim. Então eu agradeço mesmo a Spacer por todo o trabalho. Não parem de deixar os filhos, né? Ah, vou fazer só um ano. Não, deixa eles irem até onde eles quiserem, né? Para poder ter todos esses benefícios que eles tiveram. Obrigado, Keila. Obrigado pelo depoimento aí. Dá pra completar o ciclo, né? Isso é importante também. Ter esse passo é importante. Tem Márcio, né, Renata? Márcio está como levantado. Você está Nossa. vendo? O Márcio está com a palavra levantada. Márcio, eu já te passo a palavra, eu só queria complementar um ponto que eu acho muito legal que a Keila trouxe. É, eu também eu lido muito com empresários que estão passando por programas de sucessão nas empresas, né? Então, isso que a Keila trouxe, gente, é muito importante. Porque o que a gente vê de pais influenciando os filhos porque querem que eles sejam seus sucessores nos seus negócios e às vezes não é a aptidão dos filhos e muitos acabam fazendo com medo de frustrar os pais. Aí é que vem depois todas essas quebras, ruptura das empresas e às vezes, né, enfim, tantos problemas. Então, isso que a Keila trouxe é muito bacana. Keila, parabéns pela tua visão de você conseguir. Apesar de você né, ter uma empresa, você já viu que ele não vai ser teu sucessor, mas que ele vai ter a vida, seguir o caminho dele, né? Então, essa aceitação é muito bacana. O Márcio, né, tá com a mão levantada ali. Márcio, não sei se você vai falar aí, Márcio. Então, eu estava vendo aí que tem pessoas novas, eu queria compartilhar, né, a nossa experiência aqui dos meninos, até agradecer aí da Spacer, né. Os meninos já estão no terceiro ano, aqui o ano passado eles não participaram, né, já era para ser o quarto, e realmente a gente viu um crescimento aí dos meninos, e a Spacer era o que eu procurava, assim, né, porque assim, eu sou servidor público, né? E até o meu viés político é um viés mais socialista, esquerdista. Só que eu tenho um pé no chão que a gente vive num outro mundo onde esses ideais eles são muito bonitos, mas digamos assim, até a página 2 ou 3, né? E eu não queria influenciar os meus filhos, eu queria que se eles fossem pelo mesmo viés, que eles fossem um processo de descoberta como foi o meu, um processo de vida, e eu queria que eles vivessem com o pé no chão, né? E além disso, como eu tenho 30 anos de serviço público, eu falei assim, eu salvo magistratura e Ministério Público, eu não gostaria que eles seguissem por esse caminho pela questão do tédio. Chega uma hora que você cansa, chega uma hora que você, se você não tiver muito, até eu vou dizer uma palavra que não sei se é, mas assim, muita evolução espiritual, você começa a descarregar nas pessoas que estão ali buscando um serviço a sua frustração, a sua angústia, você começa a tratar mal as pessoas, né? Então você tem que ter um preparo muito grande e você acaba adoecendo, né? Não que na iniciativa privada isso não aconteça, né? Mas eu vejo assim que a iniciativa privada, por mais desafios que tenha, ela te dá uma liberdade. Hoje eu valorizo mais a liberdade do que a estabilidade. Por incrível que pareça, um homem de 53 anos, servidor público falando, né? Porque eu olho para o futuro. Eu acho que assim
os meus ideais a meu projeto de vida funcionou assim, para o meu, pro meu avô, que era servidor público, para o meu pai, que é servidor público, para mim, que sou servidor público. Mas eu acho que para eles, né, salvo raras exceções, né, como esses casos que eu coloquei, eu acho que não é negócio, tanto que eu não falo, né? O Rafael, um dia desses, ele chegou e falou: Ah, talvez eu gostasse de ser investigador. Aí eu expliquei: olha, o mesmo trabalho que você vai ter para passar no concurso para investigador, estude para um concurso de delegado da Polícia Federal, porque é a mesma coisa que você vai ter que estudar. Mas ficou por isso, né? Agora, quanto ao agradecimento, né? Inclusive, eu tenho uma gratidão muito profunda até pela Zilma e a outra professora que eu não me lembro o nome, que elas detectaram há 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, uma situação pela qual o Daniel estava passando, inclusive botando a segurança dele em risco, né? Que eu não tinha percebido, né? E eu sou um pai muito presente, né? Eu trabalho desde 2020 com home office, então eu estou ali direto com eles. E elas me alertaram para essa situação que estava acontecendo, que eu vi algumas coisas do Daniel, mas eu não conseguia identificar, né? Então, assim, eu tenho assim, uma gratidão profunda, né? A Zilma e a Spacer, ao programa de uma forma geral, por causa disso, né? Isso foi uma transformação muito grande no Daniel. Inclusive, ele começou com. Ele está com 10, ele começou com 7 anos, né? 7 anos, né? Então, assim, eu só queria compartilhar e deixar aqui registrado a minha gratidão pela Spacer e pela professora Zilma. Foi ela mesmo, foi Zilma. Obrigado, Obrigada Márcio. aí pelos teus pontos, É Márcio. isso aí. Obrigada por estar aqui também. Maravilha, eu sou mãe do Rafael, né? Ele tem 12 anos e a gente começou esse ano o Space, né? E para mim foi um presente. Porque a gente vê, eu tinha visto alguns comportamentos dele que tinham a ver com o empreendedorismo, enfim, e aí, e tendo as reuniões individuais e vendo as opções de competências que dá para desenvolver nele, no começo ele achava, mãe, eu tenho que ir, por que que eu tenho que ir, né? Que ele foi, aí eu fui acompanhando algumas aulas e tentando entender, só para entender, eu sou gestora de times, né, de venda, então, hoje vendo ele fazer um PDI, um plano Smart, coisas que eu lido com o meu time, né? E aí eu digo, cara, eu desenvolvo tantas pessoas, eu preciso desenvolver o meu filho. E eu posso dizer que a Space me ajudou no caminho, porque para conectar com o filho é mais desafiador, às vezes, né? E essa apresentação da Renata foi incrível. Eu perdi o iniciozinho, mas amei o Ikigai, e aí me deu até muitos insights para o meu filho mais velho, né? Que acabou que não pegou Space, né? Porque eu achei que era só para, tipo, o perfil da idade do Rafa, não, muito pelo contrário, tem para maiores, né? E ele está no ano de vestibular, e essas perguntas eu não fiz ainda, entendeu, Renata? Então, eu achei muito bacana. Eu acho que depois dessa apresentação dá N insights para a gente realmente conduzir. Tenho dois filhos em duas fases diferentes, um em uma pressão maior, né? Ainda um pouco sabendo o que quer fazer, mas talvez em algumas dúvidas, né? Então, acho que essa apresentação para mim foi essencial. E um outro com 12 naquela idade da descoberta, enfim, em que a gente precisa conectar e reforçar os valores, né? Reforçar a identidade, né? Do que ele é bom. Então, assim, queria agradecer. Eu sou da região norte, né? Eu sou de Belém. Hoje eu estou em Porto Velho trabalhando. E eu falo que mais pais do norte deveriam participar, porque a nossa região é um pouco mais carente nesse cenário, né? Desse perfil de escola. Então, sempre que eu estou em algum grupo, eu mando que o Rafael faz, que o Rafael participa, e geralmente os pais se interessam, porque realmente não é uma coisa tão comum. Então, a proposta do trabalho, eu estou muito feliz. Então, com certeza, o Rafael vai ficar até, porque eu vejo a evolução dele. Antes ele começava, nem a câmera ele abria, né? E aí fui conversando com ele que era em respeito à professora, que ele precisava interagir. E aí, mãe, mas às vezes alguns colegas não falam. Eu disse, mas você pode ser a pessoa que conduz essa fala e incentiva os outros. E hoje eu vejo um outro Rafael, e ele não perde nenhum dia. E se um dia ele atrasa, ele, mãe, avisa lá para a escola que eu. Então a gente já vê um cuidado, uma responsabilidade muito grande. Então, estou muito grata e estou muito feliz, viu? E espero que a gente tenha mais encontros assim. Foi legal também ouvir o depoimento de outros pais, né? E a gente conectar cada vez mais. Muito bacana. Obrigada aí, Renata. Obrigada aí, Hugo, Marina e todos os outros pais que estão juntos. Obrigado, Sandra. Obrigada, Sandra. Obrigada.
Legal, muito, muito bom assim ver esse depoimento de todos vocês assim falando sobre isso, né? E é justamente nessa perspectiva que a gente desenvolve as metodologias, as coisas aqui. Muitas vezes vai aprendendo, vai praticando, vai descobrindo sem nem perceber, né? E a ideia é essa, que seja uma coisa que ele queira ir. No começo a gente tem muito disso, isso a gente já ouviu bastante. Olha, eu disse que meu filho ele tem que ir. Às vezes a gente pergunta para ele na aula, por que você está aqui? Porque meu pai mandou, alguma coisa desse tipo. E aí, aos poucos, eles vão aprendendo a gostar disso aí, e vendo que não é uma aula da escola normal, né? Como ele está acostumado, que às vezes tem algumas coisas chatas e tudo mais que ele não gosta. Então, começa a enxergar que são projetos, e a gente trabalha com projetos que eles desenvolvem temas que eles escolhem, né? Às vezes é um tema que a gente já, vocês têm certeza que vocês vão querer trabalhar com esse tema e desenvolver, mas a gente deixa eles muito livres, à vontade, justamente para que eles possam ir nesse caminho, né? E aí fazer perguntas e tudo mais. Então, assim, parabéns aí, Renata. Obrigado pela apresentação, obrigado a todo mundo aí pelos depoimentos. Assim, realmente é muito nessa linha do que Renata está falando, né? A gente quer que vocês saibam fazer pergunta, conversar, e além do empreendedorismo, a gente sempre diz, quando a gente vai falar da X-Space, a gente diz, olha, a gente se posiciona como educação empreendedora, mas para a gente empreendedorismo não é simplesmente abrir empresa. Pode ser que abrir uma empresa seja um resultado aí que os filhos de vocês façam, mas o nosso objetivo principal é que eles desenvolvam o que a gente aqui chama de habilidades empreendedoras. Então, é estar ali desenvolvendo essas características que o que quer que eles queiram fazer da vida deles, eles vão ser melhores porque eles têm esse espírito, eles têm essa capacidade, eles têm essa mentalidade de crescimento onde quer que estejam. Então, assim, isso é o nosso objetivo principal. Tá, então, até sobre essa questão de perguntas, quem quiser depois, a gente tem um e-book que tem 365 perguntas transformadoras, né? Então, são perguntas, o nome é um pouco sugestivo, né? De um desafio aí de fazer uma por dia, né? Durante um ano, mas não precisa ser dessa forma, também não precisa, né? São perguntas que são reflexivas, né? Então, não tem resposta certa, às vezes não tem nem resposta, mas é uma jornada que é muito interessante essa de fazer perguntas. Aí Renata deu alguns exemplos e vocês aí acabaram também dando alguns exemplos, porque assim a gente acaba descobrindo coisas, se conectando com nossos filhos de maneira completamente inesperada, né? Então assim, às vezes a gente não conhece a criança que está ali do outro lado, a gente julga por questões baseadas nas nossas vivências, que são poucas, né? Com certeza todo mundo aqui tem seus segredos, suas coisas que não revela. Então, assim, essa oportunidade de vocês abrirem o espaço para dialogar e conversar é uma jornada que realmente, com certeza, vai transformar a relação de vocês. Então, eu espero que esse encontro tenha deixado aí realmente alguns insights aí para cada um de vocês. Mas eu também quero agradecer a Renata. Foi muito bom ficar aqui assistindo e conversando um pouquinho com você também e ouvir todos vocês aí, os exemplos e tudo mais. Obrigada, Obrigada, pessoal. Obrigada, Guilherme. Guilherme. Quando vocês receberem a apresentação, lá tem o meu Instagram, tem meu LinkedIn, enfim, se vocês quiserem mandar lá Já estou mensagem também, seguindo fiquem. tudo, já stalkeei, já segui, já tudo. Eu ia Opa, que bom. sugerir Adorei, isso. Renata. Diga. Que bom, maravilha. Fico à disposição, hein? Gente, alguns perguntando se está gravado, tá sim. Alguns chegaram depois, né? A gente vai disponibilizar, tá? Para todos vocês. Queria agradecer a Renata mais uma vez, né? Pela parceria e sempre essa condução. A gente fica tranquilo e animado, que vai ser um encontro muito bom. Agradecer a todos aqui presentes, né? Que a gente pôde ter esse momento. Queria só pedir, se quem puder abrir a câmera, só para a gente tirar uma foto final antes da gente sair. Acho que esse encontro tá bem bacana. Aí já tem gente arrumando Manda para mim cabelo, essa né? Se a foto gente... depois, hein, Hugo? Tá, tá. Botar assim para ver Quem se fica puder mais aí, tela cheia, deixa eu ver. certo, Priscila. Quem puder, quem não puder, não tem problema não, tá? A gente entende aí. Marina, você faz a foto, por favor? Obrigado, Raquel, Beatriz, Márcio. Uhum. Vamos lá? 3, 2, 1. Obrigado, então, viu, pessoal? Boa noite, Renata, obrigado. Obrigada. Siga a Renata, a Obrigada. XP também. Nada. Valeu, Bom dia para Obrigada, pessoal. gente. vocês, Boa gente. Boa noite. noite. Obrigada, boa Tchau. noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau. É, obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite, Té. Tchau, tchau. Obrigada, Renata. Obrigada. Foi ótimo, Renata. Eita, já foi, pronto. Ótimo. Eu falo com ela no WhatsApp, viu? Mas foi massa. Valeu? Marininha? Deixa eu parar aqui. Valeu.